projeto de lei do Executivo, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa, prevê que os novos diretores das escolas da rede estadual passem por formação, avaliação e, caso não atendam às expectativas de desempenho, possam ser demitidos. Vamos tratar desse projeto, também das atribuições dos diretores, das habilidades que estes profissionais devem ter com as nossas convidadas hoje aqui da Educação Brasileira. Professora Neide Noffs, diretora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, e também Helena Albuquerque, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação também da PUC. Muito obrigada a vocês por terem vindo aqui trazer um pouco mais de discussão a essa questão tão importante. Queria começar falando a respeito de algumas das características desse projeto, que se for aprovado, então os novos diretores vão passar por uma formação, também por uma avaliação ao longo dos 3 primeiros anos, no que está sendo chamado de estágio probatório. Então eles deverão fazer 2 cursos, de gestão e de liderança, os 2 em formato semipresencial. Cada curso vai durar 1 ano e meio. Se o desempenho for ruim, o profissional poderá ser demitido ou poderá voltar à docência, caso tenha sido professor antes disso. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse tópico do projeto. Qual a avaliação que vocês fazem? Começando por você, professora Neide. Eu penso o seguinte, que primeiro, cumprimentar, agradecer mais uma vez formalmente a oportunidade de estar aqui, trocando o nosso conhecimento com vocês, falar que é uma situação sempre polêmica, é uma situação que nunca nós teremos uma única resposta. Acho que começamos por aí. Temos reflexões, discutimos e pensamos. Primeiro que avaliar é uma situação natural para nós. Antes de falar da seleção, vamos falar desta estágio probatório. Sempre houve isto, com outros nomes, com outros sentidos, mas todos nós, desde que começamos a trabalhar, temos um momento que não necessariamente chamado estágio probatório, mas um processo de adaptação, que às vezes a gente se adapta e permanece na profissão, e na nossa profissão muita gente não se adapta e sai da profissão. Sai da profissão. No caso do diretor, vai existir uma seleção, ou seja, é para cargo de carreira, quem já está, que se candidata, serão indicadas algumas pessoas, passarão por uma seleção, certo? E nesta seleção haverá concurso, haverá entrevista, haverá dinâmicas, então haverá um processo de seleção. Após a indicação, essa seleção, ele passará, então sim, por esse que estão chamando de estágio, e nesse estágio ele terá que demonstrar se ele realmente tem perfil para ser diretor. Aí é uma novidade. Aí é uma novidade, a Helena pode depois me complementar, aí sim é uma situação que ele vai ter que demonstrar esse desempenho, porque a gestão democrática é o nosso sonho. Alguém que possa preservar o respeito à comunidade, preservar a participação ativa dos professores, sempre na linha da promoção. E aí, para que isto ocorra, esse diretor precisa de feedbacks, precisa de alguém dizer a ele como ele está se desempenhando, o que ele quer, o que ele pretende, ouvindo a comunidade, que eu acho super importante, onde a escola está inserida. Felizmente para nós, cada escola está num contexto diferente, o que eu acho ótimo. Ninguém dá para copiar ninguém na educação. Eu estar na Zona Norte, na Zona Sul, é radicalmente diferente. Existem princípios educacionais, mas as comunidades têm perfis diferentes, necessidades diferentes. Ouvir a comunidade é importante. Ouvir o professor, super importante. O que o professor quer, o que ele pensa, como ele vê o exercício da profissão dele na relação com o aluno, dar voz aos alunos, super importante. Um diretor que cuide da questão educativa e pedagógica articulada a um fator que eu não acho ruim, desde que o diretor tenha perfil, o gestor tenha perfil, que é o acompanhamento de registros sistemáticos, Então, ele precisa ter registros sistemáticos, que algumas pessoas acham isso burocrático. Eu não vejo, eu acho que eu preciso ter registro do meu trabalho, como qualquer profissão tem que ter registro de trabalho. Então, há de existir os registros sistemáticos, onde ele tenha, se ele descobrir algum ponto de fragilidade, ele pode ter um curso de formação. Então, ele vai ter um período onde ele possa se formar no processo da escola, do jeito que a escola é. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço. Eu teria outras observações e precauções.
onde essa avaliação deveria tomar conta. Mas eu gostaria de ouvir um pouco o que a Helena pensa e o que ela poderia ver sobre essa visão. Helena, depois eu posso complementar. Veja bem, na realidade esse PL, ele está normatizando algo que sempre existiu, o estágio probatório. Todavia, apesar de existir, e é muito pertinente a existência de qualquer avaliação, de qualquer trabalho, de todas as pessoas, ele não tinha normas nenhuma. Então, o ponto positivo desse projeto é justamente normatizar uma situação existente, mas para a qual não tinha normas. Eu vejo dentro dele algumas dificuldades internas e uma dificuldade maior externa, que é o seguinte: parte-se, ao se lançar esse projeto, sem um acompanhamento de condições diferentes de trabalho, de um piso salarial mais adequado para os diretores, está se colocando, atribuindo ao diretor as mazelas da escola, aos educadores da escola. E, na realidade, não, essas mazelas não são somente de sua responsabilidade. Nós falamos muito em gestão democrática do trabalho, mas a gestão democrática deve existir também a nível de sistema, em nível de sistema. O ideal seria que se colocasse uma normatização aliada a novas condições de trabalho, a uma visão mais aprofundada e alargada da situação complexa na qual as escolas estão situadas hoje, que as escolas estão vivenciando hoje. O diretor, muitas vezes, não tem funcionários, um módulo de funcionários adequados. Ele lida com uma clientela que é diferenciada, não é semelhante àquela clientela, por exemplo, que ele teve, da qual ele teve uma visão na academia. Lidar com pessoas não é fácil, a pessoa precisa ter mesmo um perfil de humildade, de competência, de coragem. O trabalho compartilhado é fundamental dentro da escola e também fora da escola, da gestão educacional, que é a gestão do sistema, em relação à escola. Logo, eu acho que esse projeto ele vem num momento adequado. E, de certa forma, ele está normatizando algo que existiu. Mas a visão do próprio gestor educacional mais amplo deve ser mais alargada. Ele deve perceber que não bastará essa avaliação, a formação, é tudo fundamental, mas será necessário também uma complementação no sentido de facilitar um pouco mais o trabalho do diretor hoje, que não é fácil. Que a comunidade tem que entrar na escola, concordo plenamente, porque a escola deve, o mais importante é o aluno, e a comunidade, ela, de certa forma, reforça o trabalho da escola. E na situação que está, o mínimo que um diretor deve fazer é desenvolver um trabalho, procurar desenvolver um trabalho compartilhado. Quando houver uma dificuldade, não ficar só com ele, dividir com as outras pessoas. E muitas vezes falta formação, sim. E falta uma utilização mais efetiva de outros educadores do sistema. Por exemplo, o supervisor de ensino deve ser um apoio, deve ser uma orientação para esse diretor, deve ajudar. Isso, a gestão mais ampla deve perceber, que há pessoas, basta fazer uma utilização melhor dessas pessoas, mais adequada, mais efetiva, e sempre ver todos os lados da questão. O que me parece, talvez, né, para a gente poder entrar nessa conversa, é o seguinte: há de existir uma mudança do perfil do diretor. Importante fazer concurso, para mim, desculpe, já conhecia, já vi isto. Valorizar a gestão compartilhada, já ouvi isto, já fiz isso. O que é novidade, teria que ser novidade, é esse gestor entender qual é o papel da escola. Ele não é simplesmente um burocrata da escola. Ele é alguém que tem que fazer, na minha opinião, a questão da aprendizagem. A escola existe para que o indivíduo aprenda conhecimentos e valores. E não, na verdade, para perpetuar o sistema. Ele tem que ser um elemento que tem um perfil inovador, transformador,
captar a sua equipe para este perfil, modificar a escola, com o apoio da diretoria, com o apoio de outros profissionais, porque ninguém faz isso sozinho, mas para mim, a grande novidade seria permitir que esta pessoa entrasse com esse perfil, com essa ideia. A seleção já visse mudando. Óbvio que ele vai ser um profissional, principalmente na escola brasileira atual, um legislador de crises. Ele tem crise de liderança, crise de condições de trabalho, crise de salário. Então, ele tem que ser uma pessoa que, no perfil, eu entendo, eu sempre chamo de humor. Tem que ter humor. Se você não tiver humor, você vai entrar em depressão. Tem que ser uma pessoa que tem um perfil pessoal com um certo autoconceito positivo, para que, quando a pressão venha da comunidade ou dos professores, ele consiga dialogar com isso. Né, Helena? Não sei se você eu queria pode entrar. Com o seguinte. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos concurso de títulos e provas. Só que nós não tivemos assim, esse cuidado com esse estágio probatório que agora está se tendo. E o que o perfil do diretor deve mudar, isso nós não temos dúvida, porque são várias as dimensões do trabalho que são exigidas dele. Ele tem que ver desde a parte econômica da escola, os recursos materiais, recursos físicos, a própria relação com as pessoas, como ele não precisa entender profundamente de física, por exemplo, mas de didática geral ele tem que ter conhecimento. Ele deve ter competência para lidar com situações, com dificuldades em relação à disciplina, em relação a problemas que a clientela traz de fora da escola. São várias as dimensões do trabalho do diretor. E ele enfrentou, muitas vezes, essas dimensões de uma forma mais reativa. E nós não temos mais tempo para esse tipo, para um perfil que reage, mas sim para um perfil que planeja o trabalho. E eu vejo que esse projeto pode contribuir para isso, porque ele sabe que ele vai ser avaliado. O bom diretor, o que entrou realmente trazendo uma bagagem de educador, de compromisso com aquele aluno que está ali, de desenvolver um trabalho não com a escola que ele sonhou, mas com aquela escola concreta que ele tem, com aqueles alunos que ele tem, com aquela comunidade, naquela situação, muitas vezes de periferia, situação assim de comunidade que ele nunca enfrentou. Ele muitas vezes não planejava o trabalho, ele reagia ao trabalho. Hoje não, ele tem que planejar. E com os cursos de formação, esses cursos talvez contribuam para isso, para torná-lo mais forte, para o enfrentamento das várias dimensões do trabalho que ele tem. Desde resolver grandes coisas, como as pequenas coisas do cotidiano. Tem uma questão nesse projeto, ele vale, né, esta avaliação que pode resultar em desligamento, no caso desse diretor não ter sido professor antes, se tiver sido professor, volta a ser professor. De acordo com o projeto, isso vale para os novos diretores, né? Os diretores que já estão atuando nesta função hoje em dia não são contemplados. Eles são avaliados também, passam pelo curso de formação, mas isso não resultaria em desligamento caso o desempenho não fosse considerado satisfatório. Vocês não acreditam que isso poderia criar duas categorias diferentes de pessoas na mesma função? Isso pode ser um problema ou não na avaliação de vocês? Para mim... Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Vamos ver. Vamos ouvir. Por causa do seguinte, primeiro, para um professor ser eliminado, isso vai ser muito difícil. Porque se o curso for bom, aí é que eu entro com a parte também da própria política educacional. Se for um bom curso, ele vai ajudar esse diretor a superar suas dificuldades. E eu acredito que, ao final desse processo, se a pessoa se sentir assim, é aquilo que a professora Neide falou de início, incapaz internamente para o desempenho daquele trabalho, porque a própria pessoa, com os cursos, com a avaliação contínua, eu estou partindo do pressuposto que esses cursos serão muito bem elaborados, muito bem, os projetos deles muito bem construídos. Ele mesmo vai querer sair da função, porque tem muita gente que vai para qualquer trabalho, não se adapta
e sai, né? E quanto a criar problemas com os diretores já existentes, eles também são avaliados continuamente, Sim. esses diretores. Eles também têm cursos. E, infelizmente, tem uma garantia legal que não vai permitir mesmo que eles sejam eliminados. Acredito que haverá problemas, sim, haverá dificuldades, mas não tão grandes, porque eu sempre acho que não vai chegar a acontecer isso finalmente, se nós tivermos um trabalho realmente de educadores, sabe? É como você, professor numa escola, você não parte do pressuposto de que o aluno vai ser reprovado, vai ser eliminado. Você vai fazer tudo para esse aluno ser aprovado, para ele aprender e não ser eliminado. Então, eu parto desse pressuposto também em relação aos diretores. Eu tenho uma outra preocupação. Tenho uma outra preocupação. Já trabalhei muito, lógico, em escola pública e assessorando, inclusive, escola pública. E vi problemas muito contundentes, onde o diretor queria fazer uma alteração, estava correto, e a comunidade segurava a mudança. Porque havia, por parte de alguns professores, interesse na manutenção de alguns vícios da escola. Vícios como, por exemplo, o professor que dá aula de forma muito tempo na mesma série. A gente chama de aula repetitiva. E cada vez que a gente ia abordá-lo, ele dizia assim: "A senhora sabe quantos anos eu estou aqui?" E eu dizia: a quantidade de anos não garante a qualidade. Eu posso dar 10 anos repetitivamente, e aí eu não tenho nada acrescentado, todo ano eu faço a mesma coisa, ou eu posso ter 10 anos me modificando a cada ano a partir daquilo que eu achei que não deu certo. Então, precisa desse perfil. E há, às vezes, como em todas as instituições, oportunidades das pessoas segurarem o gestor, não ir para frente. Porque se você for um gestor compartilhado, ele vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais não na quantidade, na qualidade do seu trabalho. Ele vai ter que se autoavaliar, o professor, perceber o que não dá certo, reduzir a reprovação, aumentando a aprendizagem. E não simplesmente reduzir a reprovação, isolando o aluno. E hoje, a educação é inclusiva. Eu tenho todos na escola, todos. E todos significa diferentes. Diferentes. Então, se eu quero a promoção de todos, eu preciso ser um gestor que, primeiro, goste de todos. Eu sempre digo isso. Se eu não gostar de todos, se eu tiver algumas resistências, não dá para ser gestor, certo? Então, o fato de eu ter experiência prévia, que não transformadora, também não me adianta. Então, eu vejo que essa avaliação só terá sentido, esse diretor só terá sentido, se ele tiver o que eu chamo de interlocutor. Alguém que ele possa conversar, por isso que os cursos de formação teriam que ter esse perfil. Ouvir o diretor naquilo que é verdade. Ou seja, quais são os focos de resistência? Por que essa resistência? Resistência a condições de trabalho, resistência a perfil da clientela. Já trabalhei em escolas que o diretor me dizia: "Neide, o chefe do tráfico tem uma filha aqui, e aí eu não consigo lidar. Então, vamos lidar com isso." Até porque o chefe do tráfico, ele respeita a escola, mas ele respeita de um jeito específico dele. Não é o meu jeito de respeitar. Ele quer impor, ele é autoritário. Mas vamos conversar, não conversar com o pai. Vamos chamar os pais. A comunidade é maior do que uma pessoa. Então, assim, eu tenho esses perfis e terei esses conflitos. Então, o que eu preciso é de um gestor que possa dialogar com a comunidade, mas não seja submisso a ela, senão eu não tenho mudança. A mudança da escola tem que ser uma mudança planejada, prevista e firme desse gestor. E aí, a avaliação externa não vai resolver, mas eu preciso de ter um interlocutor, alguém que eu converse e alguém que me forme para este perfil. Então, eu sou partidária que, junto com esta avaliação, existe um acompanhamento de alguém, desse diretor, para descobrir o que ela chamou de mazelas, que são as situações do cotidiano que precisam de ajuda. Porque eu posso te dizer, sou gestora, eu preciso de ajuda. Sem dúvida. Preciso de ajuda.
tem uma outra questão do projeto que, além desse curso de avaliação, né, desse curso e da avaliação previstos, tem também o seguinte: o diretor deve formular um projeto para a escola que envolva, por exemplo, um plano de melhora no desempenho dos alunos. Essa ação, esse plano, vai ser avaliado pelo conselho da escola e também pelos supervisores de ensino. E isso também pode resultar, eventualmente, no desligamento da função, caso esse novo diretor não tenha sido antes professor. Como que isso vai funcionar e como já funciona hoje, né? Algo que possa fazer, um plano desse diretor que possa fazer, por exemplo, o desempenho dos estudantes melhorarem. E como avaliar isso de uma maneira que seja uma avaliação que não leve, por exemplo, a só fazer uma conta de como os estudantes estão indo no IDEB, que é positivo, mas pode ser uma maneira de você treinar os estudantes para passarem naquela prova, né? Como fazer essa avaliação de uma maneira justa? Veja bem, a elaboração do projeto pedagógico, ela está na própria LDB e sempre existiu. Sempre existiu, não com o nome de projeto pedagógico, mesmo antes de existir na lei. Era plano de ensino da escola, plano de trabalho da escola. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência para chegar a responder a sua questão. A primeira escola que eu dirigi, na qual fui diretora, para construir esse plano da escola, que não era ainda, não tinha nome de projeto, eu reuni todo o pessoal da escola, todos os segmentos, e ainda representante dos segmentos de pais e de alunos. A supervisora da escola, eu estava iniciando, ela fez o mesmo concurso que eu, mas eu escolhi, por problema de classificação, a escola que ela queria, mas ela foi substituir supervisor. Para ela foi uma situação boa e para mim também. Ela entrou na sala e eu me lembro que ela falou baixinho para mim: Helena, o plano é só com o professor. Eu falei: não, você acompanha o trabalho até a hora do almoço, porque eu vou fazer com todos. E eu te explico por que eu estou fazendo isso. Na hora do almoço ela falou: não precisa me falar nada, porque eu já entendi. Você tem que construir, quando a gente fala em construir coletivamente trabalho na escola, você compartilhar, você tem que dar oportunidade para as pessoas entrarem com seus saberes. Não é a comunidade entrar para ela se sobrepor à escola. Trabalho compartilhado é trabalho conjunto, é trabalho coletivo. Um não pode se sobrepor ao outro e cada um deve entrar com o seu próprio saber. A comunidade com o saber dela, os professores, o gestor escolar, os funcionários da escola. E você toma, às vezes, medidas que você não aprendeu em livro nenhum, mas que a realidade te provoca e que você utiliza os saberes, às vezes, de um servente da escola para resolver aquilo. Porque eles sabem muito mais de limpeza do que você. Veja bem, e o trabalho progride muito. O projeto é uma construção obrigatória da escola, que nem precisaria ser obrigatória. A escola devia fazer isso de uma maneira espontânea, porque é função dela. E ele pode sim e deve, porque o professor tem que participar da construção desse projeto, a própria comunidade, isso está na legislação. E o mais difícil para um diretor de escola é formar a equipe de trabalho da escola. Isso demanda ele discutir as dificuldades da escola, fazer um diagnóstico da escola. Quais são os problemas, as dificuldades que a gente tem? E fazer projetinhos de trabalho, subprojetos do próprio projeto, para resolver aquelas situações. Colocar responsáveis, quem vai acompanhar, e o supervisor deve estar junto da escola nessa hora, orientando, porque também nenhuma comissão pode chegar e falar: você não conseguiu fazer, se ela não acompanhou o trabalho desde o início, se ela não fez um diagnóstico daquela escola, daquela situação. Uma escola tem a sua, as escolas estruturalmente são iguais, mas na prática elas são totalmente diferentes. Estou reforçando o que a professora Neide falou. Cada uma tem a sua personalidade. Às vezes, duas escolas próximas, os pais preferem uma e não a outra. Por quê? Porque ele é melhor acolhido naquela, porque ele vê que os educadores se interessam
pelo motivo pelo qual a própria escola existe, que é a formação do aluno. Acho então, que... eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que eu poderia, talvez, pensar em alguma coisa assim. Eu acho que tem o projeto pedagógico, tem que dar voz para todos, inclusive para as crianças pequenas, viu? Já trabalhei em escola pública, que a gente dava voz para as crianças através do desenho. E eles têm o que falar. Então, por exemplo, o que você mais gosta, o que mais acontece na escola que você gosta? E eles faziam os desenhos. E, através dos desenhos, nós íamos identificando quais eram os focos de atenção e que o aluno podia se desenvolver para a gente estar produzindo isso. Então, eu acho que o projeto é super importante. Mas tem também um outro ponto que o gestor tem que ficar atento. Esse projeto, muitas vezes, ele pode ficar na submissão de alguns professores. Por isso, tem que ter uma equipe diversificada para fazer o projeto. Por exemplo, nós temos um conflito na escola hoje. Quem é que tem a liderança da escola? É o conhecimento específico ou um conhecimento pedagógico? Esse gestor tem que estar claro, tem que ser os dois. Eu não valorizo o conhecimento específico mais do que eu valorizo o conhecimento pedagógico. Eu sou da educação. Eu acredito que o conhecimento pedagógico da docência ajuda o conhecimento específico, tanto é que os problemas de escola não são mais de retenção de conhecimento e transmissão, são de relacionamento, sobrevivência, inserção no mercado de trabalho. Então, precisaria um gestor sintonizado com as novas exigências e não um gestor submisso a uma concepção de educação que ainda a universidade não adotou como sua. Então, enquanto saírem professores achando, com todo respeito, que a matemática é mais importante do que os outros conhecimentos, história, geografia, e aí o meu aluno, que é o sujeito, que é aquele que aprende, é aquele que precisa sobreviver, ele não é nada, porque ele precisa ter matemática, história, geografia, quer dizer, o indivíduo que é detentor de todos os conhecimentos não existe. Eu preciso de uma pessoa que sobreviva, que tenha sensibilidade. Então, o gestor tem que estar afinado com essas novas concepções de educação. Por isso, o processo de formação diferenciado. E até para a gente fechar, falando dessa questão desse projeto, desse planejamento, isso vai ser avaliado por um conselho dentro da escola e também por supervisores de ensino. Inclusive porque essa avaliação vai vir de um conselho interno, né, de um conselho da escola, a necessidade de haver esse trabalho conjunto para que na hora dessa avaliação também as pessoas se sintam não só representadas na hora de avaliar, mas possivelmente pessoas que colaboraram até com esse projeto, né? Eles têm que colaborar com o projeto, o conselho tem que participar do projeto e o supervisor tem que acompanhar todo o processo, né, e ajudar na resolução de certas dificuldades. Então, eu acredito que é legítimo eles avaliarem, como cada um que participou vai avaliar o seu trabalho. Veja bem, o projeto pedagógico da escola, ele tem que se tornar o documento básico de conduta da escola. É um documento para ser consultado, para ficar em cima da mesa do diretor. Eu conheci uma escola que colocava ela fez uma mesinha alta. Um pedestal? Um pedestal. E o projeto ficava ali. Qualquer um poderia consultar esse projeto. Veja bem, a avaliação do projeto, quando ele é bem feito, ele já deve prever momentos de avaliação, o acompanhamento do próprio trabalho. Então, é um processo natural, eu diria. No final, é só juntar o que nós avaliamos durante o processo. Eu ouso pensar uma coisa um pouco além disto, se você me permitir. Eu acho que quem forma os profissionais que estão na escola, vamos chamar de universidades. Essas universidades teriam que estar junto a este conselho, deveriam ser chamadas. Porque se elas estão formando para o nada, elas têm que ser chamadas à responsabilidade. Eu não posso culpabilizar as pessoas que lá estão, sendo que a formação inicial, ela está falha. Eu sou partidária, como eu vi em outros países, principalmente na Espanha, que esses cursos de formação tenham a presença das universidades diversificadamente, não pode ser só a universidade A, B ou C, ela tem que ter todos os perfis, principalmente aquelas que têm tradição na sua formação, né? As universidades têm mais tradição do que outras na formação de pessoal, essas têm que fazer parte do conselho, para que possa alterar a formação, porque senão a escola vai ficar sempre
chorando, se queixando daquilo que ela não tem. E aí ela tem em serviço que formar tudo. Eu critico isso. Eu acho que a universidade tem que mudar rapidamente. É mais um ponto a ser considerado. Infelizmente, a gente já está com o nosso tempo esgotado. Essa é uma Mas discussão muito importante. Porque a articulação da universidade com a escola é fundamental. E outra coisa, esses cursos de formação, além do geral, que isso é uma falha que eu não posso deixar de dizer isso, é uma falha que muitos sistemas cometem. Ele tem que ter uma parte específica para cada escola, porque o curso geral não leva a lugar nenhum. Isso vários pesquisadores já demonstraram isso, né? É verdade. Professoras, muito obrigada pela presença. Estamos à disposição, inclusive, se precisar de algum outro tipo de colaboração, inclusive os diretores das escolas. Ótimo. Vamos voltar a falar muito desse assunto. E o Educação Brasileira volta na próxima quarta-feira.